Bitcoin testando novamente as regiões dos 75K após um final de semana conturbado. O Bitcoin se iniciou forte essa semana, estamos nas regiões ali próximas de 75, atualmente corrigimos um pouco, estamos nos 74 mil dólares. E eu vou tentar no vídeo de hoje analisar as probabilidades. Quais são as regiões mais importantes que o Bitcoin precisa romper agora, nesse momento, para trazer um respiro maior, ou quais seriam as regiões, os alvos que o Bitcoin pode estar atingindo caso aconteça novamente um falso rompimento, se o Bitcoin não encontrar força para romper essas regiões. Eu vou trazer um padrão que eu tenho trazido aqui já há alguns dias, né, um padrão que eu estou acompanhando, que tem uma probabilidade muito grande de queda para o ativo, porém, existe um cenário dos indicadores de sentimento que estão positivos, eu vejo os indicadores de sentimento alinhado com essa alta, então vou estar analisando juntamente com vocês aqui essas probabilidades, essas possibilidades do ativo, do Bitcoin, e quais seriam as regiões mais importantes para estar acompanhando nesse momento. E no meio de tudo isso, vou querer falar um pouco também sobre o cenário geopolítico, essa guerra, uma postagem muito importante do Donald Trump que ele acabou de fazer, então sem mais enrolação e sem venta, vamos para a análise do vídeo de hoje. E começando aqui pela rede social da verdade, né, do Donald Trump, né, a Trust Social Truth. Perdoe pelo inglês que não é tão refinado, mas basicamente significa a rede social, né, da verdade, a Social Truth. O Donald Trump, ele fez essa postagem recentemente, há uma hora atrás, que a China está muito feliz por eu estar abrindo permanentemente o Estreito de Hormuz. Eu estou fazendo isso por eles e pelo mundo. Essa situação jamais se repetirá. Eles concordaram em não enviar armas mais para o Irã. O presidente Xi me dará um grande e caloroso abraço quando eu chegar lá em algumas semanas. Estamos trabalhando juntos, de forma inteligente e muito eficiente. Isso não é melhor do que lutar? Enfim, aparentemente ele está dizendo que os Estados Unidos está alinhado com a China, né? Mas ele ainda faz uma ameaça aqui no final. Mas lembre-se, somos muito bons em lutar, se for preciso, muito melhores do que qualquer outro país. É bem a cara do Donald Trump, né? Enfim, esse daqui ele está dizendo que está liberando o Estreito de Hormuz, né? Isso tem uma hora, nesse site aqui conceituado também dos Reuters. Donald Trump afirma que a guerra com o Irã pode terminar em breve, enquanto os Estados Unidos bloqueiam os portos iranianos. Então, eu gosto também de estar acompanhando esse site, entre outros, né? O Wall Street Journal, o Bloomberg, enfim, diversos sites giram em torno praticamente dessas mesmas notícias aqui, né? O Donald Trump ele brinca bastante com os ânimos do mercado. Ele já tem falado há alguns dias, né, que de fato essa guerra está acabando, mas não, de fato ainda não chegou ao fim. Estamos em um cessar-fogo momentâneo. Mas pelo que parece, boa parte das pessoas já estão acreditando que vai acontecer uma outra reunião. Eles vão fazer uma outra reunião nos próximos dias para tentar colocar um ponto final nessa guerra que já está se arrastando por algumas semanas. E, de modo geral, o mercado está gostando, né? O Bitcoin está conseguindo se sustentar ali acima das regiões de 74 mil dólares. Os mercados convencionais ontem teve um dia de alta bonito. Agora os futuros que está aberto também está conseguindo se segurar. Então, qual que é a questão nesse momento? Será que o Bitcoin ele está em uma região de oportunidade? Será que o Bitcoin ele vai conseguir romper essas regiões acima? Eu tenho trazido já há alguns dias aqui a importância desse padrão aqui que estamos dentro. Dentro do 4 horas estamos nesse canal de alta. Ele tem uma maior probabilidade de romper para baixo. Esse é um fato relevante que eu tenho dito há alguns dias aqui, e mesmo com todo esse cenário de incerteza, o Bitcoin ainda conseguiu se manter dentro desse padrão, não perdeu esse canal de alta, isso é positivo, mas eu volto a afirmar que eu ainda acho que é a maior probabilidade que o Bitcoin venha perder esse canal, quem sabe aí nos próximos dias. Né, nas próximas semanas, mais provável nos próximos dias. Mesmo assim, em um cenário macro, eu ainda vejo o Bitcoin dentro de um padrão interessante. O Bitcoin ele está com os indicadores de sentimento alinhados, está positivo. Vou mostrar para vocês na próxima parte do vídeo, mesmo com essa bandeira de baixa no diário aqui sendo ainda estando vigente, né? Não rompemos essa bandeira, estamos dentro dessa bandeira de baixa, dentro desse padrão que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Então é um canal de alta, né, no 4 horas, que também é visto no diário, mas é um canal de alta, ele tem a maior probabilidade de romper para baixo. Estamos ainda abaixo da retração de Fibonacci 0382, isso configura uma bandeira de baixa aqui no diário. Estamos trabalhando abaixo das médias nesse período, essas médias vão atuar como uma resistência significativa, né, ela vem exercendo uma força vendedora contra o ativo, e via de regra, quando o Bitcoin trabalha abaixo dessas médias, a chance do Bitcoin sofrer quedas aumenta significativamente, que é basicamente o bear market, né? Então, o cenário mais importante, obviamente, o Bitcoin precisaria um pivô de alta acima dos 83, 85 mil dólares, basicamente, né, que próximo dessas médias nesse período, que eu acredito que elas estão em queda, vão entrar em confluência com essas retrações de Fibonacci nos próximos dias. Basicamente, um pivô de alta acima das regiões 85 mil dólares, para ser mais conservador no atual momento, seria ali acima dos 88 mil dólares. Um pivô de alta acima dali, ele estancaria todo esse movimento de queda.
Então, nos próximos dias, o Bitcoin já vai encontrar bastante resistência por estar entrando em confluência com essas retrações de Fibonacci aqui, que mostra basicamente a saúde da retração. E quando nós analisamos aqui, a gente vê que essa saúde da retração está bem fraca. O Bitcoin não conseguiu nem romper a 0,382. Então, o que seria ideal? Que o Bitcoin, no mínimo, conseguisse trabalhar aqui dentro dessa região aqui, acima entre os 75 aos 80 mil dólares, o Bitcoin conseguir trabalhar nessas regiões já seria um certo o Bitcoin já traria um certo calmaria para o mercado, enquanto o Bitcoin estiver trabalhando abaixo dessas regiões, como estamos agora, testando essas regiões 75, o Bitcoin ainda está numa bandeira de baixa, e essa bandeira de baixa, ela tem como a maior probabilidade, sim, de romper para baixo, que seria a perda desse canal aqui, que teria como os alvos próximos aqui de 65 mil dólares, um cenário um pouco mais extremo, ali próximo de 62, próximo dos fundos. Então, eu ainda acredito que essa é a maior probabilidade, pelo menos agora no curto prazo, o Bitcoin conseguir romper essas regiões, invalidar essa bandeira de baixa, esse canal de baixa, precisa uma entrada significativa de open interest, entrada significativa de interesse na alta, coisa que nesse momento ainda não aconteceu. Vou mostrar os indicadores de sentimento na próxima etapa, mas ainda não teve uma entrada ainda significativa. A gente precisaria, quem sabe, de um movimento maior de euforia no mercado. Mas, de qualquer forma, nós já estamos tendo o petróleo sendo negociado abaixo dos 100 dólares novamente, S&P 500 teve um dia muito bom ontem, Nasdaq também, e hoje o mercado futuro dos Estados Unidos ainda está se segurando, o Bitcoin também está acima de 74, então o cenário do price action eu ainda vejo um cenário positivo, porque por mais que o Bitcoin venha entrar em confluência com essa bandeira e perder, voltar para essas regiões abaixo, na atual conjuntura eu vejo como oportunidade porque os indicadores de sentimento estão saudáveis. Nota quando nós temos aumento de open interest, o aumento do preço, o Bitcoin saindo da casa aqui de 70 mil indo até os 75, 76 mil dólares no dia de ontem, nós tivemos um aumento de open interest. E nesse momento agora de pequenas correções, estamos tendo queda de open interest. Longs, muito baixo, temos mais pessoas abrindo short do que long. O funding rate também negativo, ou seja, as pessoas, os shortadores já estão pagando para os longs, né? Eu tenho mais dinheiro em short do que em long, então é bastante pessoas apostando na queda do ativo, pelo menos pela Binance, né? Isso aqui, lembro, sempre volto a dizer que isso aqui eu estou analisando pela Binance. E o que aconteceu? Ontem, inclusive, na minha rede social, eu postei. Se você não me segue lá, eu deixo aqui o convite, eu vou deixar o link aqui na descrição, segue lá, @monetize seu dinheiro underline, eu sempre posto insights importantes lá. E aproveitando o ensejo, se você está gostando do conteúdo, já dá um like, se inscreva no canal. Para vocês, isso não vai significar nada. Apertar o like aí é coisa de segundos, mas para mim vai me ajudar muito. Eu vou ficar muito grato em saber que esse conteúdo está podendo agregar alguma coisa aí. Já me segue também, o canal é novo, está começando agora, mas eu tenho certeza que ele vai crescer muito. E lá na frente você vai poder falar que você já seguiu o canal Monetize Seu Dinheiro aqui com o William Mello desde o início lá e você com certeza vai dizer que valeu a pena, porque eu tenho certeza que os conteúdos são relevantes. Aqui eu postei, muita compra a mercado nessa região de 75K. Isso pode representar um primeiro sinal de exaustão. Olha o quanto compra o mercado teve. E eu consigo ver exatamente nisso aqui, Teve bastante compra a mercado nessa região aqui, Olha a diferença dessas velas, né, em relação às outras convencionais. Via de regra, essas velas, assim, muito fortes, elas representam regiões de resistência, né? Foi aqui, exatamente aqui, dia 7 de abril, quando o Bitcoin chegou na casa dos 73 mil dólares, teve bastante compra a mercado, o Bitcoin lateralizou por um tempo. Então, é exatamente o que aconteceu aqui, muita compra no mercado, Bitcoin é o primeiro cenário de exaustão da alta, mas de modo geral, nós estamos muito positivos. O Bitcoin ele sobe com o aumento de open interest e ele cai com a queda de open interest. Então isso aqui é momentâneo. Basicamente, essas muitas compras a mercado significa o quê? Muito shorter sendo obrigado, muitas pessoas que shortaram sendo obrigados a comprar mais caro, sendo liquidadas ou comprando o ativo mais caro. Então é normal em movimentos de alta assim ter bastante compra a mercado, mas via de regras essas compras a mercado traz um pouco de calmaria para o mercado para quem está shortando, né? Ele acaba trazendo um certo resistência naquele momento, mas no médio longo prazo, a maioria das vezes a permanência da alta continua. Porém, no curtíssimo prazo já apresenta uma certa resistência, é exatamente o que está acontecendo. E eu deixei claro que, porém, o Open Interest estava positivo, nós estávamos tendo mais long. Outro fator importante que eu trouxe nas minhas redes sociais, essa região dos 75 mil dólares foi uma região de muita liquidez, né? Segundo esse site aqui, o CoinGlass. Nota que, olha o quanto de liquidez havia nessas regiões e ainda há um pouco acima aqui na casa de 76,5. Basicamente, essas regiões são regiões magnéticas que tendem a atrair o preço. São regiões em que acontecerá um clímax no preço, no ativo, se o ativo voltar para essas regiões. E esse aqui é um mapa de calor
de liquidação. Então nota como existia, como ainda existe um pouco acima ainda inclusive, uma atração ao preço, né, um mapa de calor de liquidez, e esses mapas de calor de liquidez tendem a atrair o preço. Eu estou analisando o tempo gráfico de 3 meses para excluir bastante ruído, e nota como essas regiões tendem a ser atrativas para o preço, mas quando o preço consegue encontrar, ele de fato encontra uma resistência. Foi assim que aconteceu aqui, ó, liquidou boa parte das pessoas e acabou trazendo mais quedas. Foi aqui também, anteriormente, ó, tinha um mapa de calor interessante, o Bitcoin encontrou essas regiões e trouxe quedas. Então, basicamente, essa região é uma região de possível resistência, porque existe um clímax, um interesse no ativo chegando nessa região aqui, a acontecer um clímax de liquidação, basicamente short, um short squeeze, que acaba sim representando uma certa resistência momentânea, mas tende a atrair o preço, e é exatamente o que está acontecendo. Então, eu acredito que seria totalmente normal o Bitcoin encontrar uma certa resistência nessa região, até os 77 mil dólares, quem sabe. Porém, se o Bitcoin conseguir romper essas regiões, essa região aqui, ó, existe um vácuo de negociação, que é basicamente esse mesmo gap do CME que eu já tenho trazido aqui há alguns dias, que foi formado no Bitcoin. Esse gap do CME, esses gaps tendem a ser fechados nos próximos dias, e esse gap foi aberto em um final de semana que o Bitcoin abriu uma queda muito significativa. Então, seria totalmente normal o Bitcoin voltar para essas regiões aqui, né, para fechar esse gap aqui de médio longo prazo. E eu vejo a confluência com isso. Nesse indicador do CoinGlass, eu não vejo essa região de negociação. Então, basicamente, quando fica esse vácuo na negociação, se o ativo conseguir romper essas regiões de 75, 76, ele pode chegar aos 85. Se o Bitcoin conseguir romper essas regiões de 75, 77, ele consegue chegar numa região dos 85 de uma maneira muito rápida, porque essa região aqui há um vácuo de negociação, então não encontraria resistência nessas regiões, e o Bitcoin poderia atingir os movimentos na casa dos 85 e fazer um movimento short squeeze muito rápido e pegar muita gente de surpresa nesse primeiro cenário. Então é o que eu estou observando, é o que eu estou de olho, eu vejo essa confluência. Lembrando que no curto prazo eu tenho aquele padrão que tende a romper para baixo no 4 horas, mas no longo prazo, no médio longo prazo, eu vejo sim essa cunha megafone no diário. Ó. Eu tenho já essa cunha megafone traçada já há alguns dias, e essa cunha megafone, esse canal de baixa, ele tem a maior probabilidade de romper para cima, e o rompimento desse canal traria sim com alvos semelhantes aqui, muito próximo já da casa dos 90 mil dólares, que seria a região desses fundos anteriores aqui, que é o Bitcoin já está se aproximando, né, perto dos fundos dos 80, essas regiões dos 85. Então, o rompimento desse canal pode trazer o Bitcoin para essas regiões, que seria regiões bem complicadas para o Bitcoin conseguir romper logo do início, porque existe essas médias nesse período, e elas, no diário, elas representam um movimento bem significativo, o rompimento. Então, o rompimento traria, quem sabe, uma nova euforia e um possível novo bull market, porém, um reteste dessas regiões pode trazer quedas mais fortes aí nos próximos dias, ou nas próximas semanas. Seria basicamente um movimento de short squeeze acima, traria euforia para o mercado para trazer mais liquidez abaixo, mas óbvio, isso aí precisamos analisar mais à frente. Mas eu vou só mostrar um exemplo aqui, como foi em 2021, né, quando o Bitcoin perdeu essas regiões após o topo histórico ali de 70 mil dólares, nota como o Bitcoin tentou romper novamente as médias nesse período e não conseguiu. Então, são regiões complicadas que eu acredito que o Bitcoin encontrará uma certa dificuldade. Porém, quando o Bitcoin conseguiu romper, nota que o Bitcoin ele entrou praticamente, saiu das regiões ali dos 20 mil dólares e foi aos novos patamares históricos, né? Depois que ele conseguiu fazer um rompimento acima dessas médias e trabalhar acima das médias nesse período diário, olha as valorizações que o Bitcoin saiu. Ele basicamente saiu ali dos 20 mil dólares e foi para os novos topos históricos ali dos 126 mil dólares. Por isso que eu acho que essas médias são extremamente importantes, e é o que eu estou de olho, mas logo aviso, não vai ser uma região fácil de Bitcoin ultrapassar logo assim de primeira. Então, qual que é a lógica disso tudo aqui? É que você tenha uma estratégia de investimento. Eu acredito sim que a maior probabilidade é que o Bitcoin venha a perder esse canal no 4 horas, trazer mais quedas, quem sabe o Bitcoin voltar a corrigir aqui, cair para as regiões dos 65, 62 mil dólares, 63. Porém, se isso não acontecer, eu também vou estar feliz, porque eu estou 70% exposto no mercado, e se o Bitcoin valorizar, obviamente eu vou estar cogitando em fazer realizações de lucro nas regiões acima, se o Bitcoin voltar a subir. Se o Bitcoin voltar a cair, segundo esse cenário que eu estou analisando, 65, 63 mil dólares, eu vou cogitar a fazer novas compras, caso os indicadores de sentimento ainda estejam alinhados como estão agora, nesse momento. Eu estou tendo queda de open interest com queda do preço. Se eu tiver queda do preço com a queda de open interest, eu vou cogitar fazer novas compras sim, principalmente se tiver mais pessoas em short, principalmente se o funding rate estiver negativo, principalmente se eu estar vendo esse movimento aqui, ó, bastante sardinha vendendo. Eu estou vendo bastante sardinha vendendo já desde 9 de março, elas começando a abrir mão das suas posições, enquanto o preço basicamente lateraliza. Eu já trouxe aqui a importância desse movimento aqui, o Bitcoin, esse gráfico ele representa as ordens até 1K,
executadas no mercado, e nota que, via de regra, o Bitcoin sempre tende a ir contra essas ordens, né? O Bitcoin atingiu patamares históricos 127 mil, basicamente as sardinhas estavam vendendo. E quando elas voltaram a comprar, o Bitcoin tende a ir no movimento contrário a elas, que foi até a casa dos 60 mil dólares. Basicamente, as sardinhas comprando o topo, né? Comprando o topo, e o ativo caindo. E agora, nesse momento, que está aparecendo é que elas podem estar, sim, começando a vender no fundo, esse movimento de capitulação final. Então, se o Bitcoin continuar com esse movimento de lateralização, se o Bitcoin voltar às regiões de 80 mil dólares, 85 mil dólares, e elas continuarem vendendo, me traz insights a acreditar que a alta permanecerá, né? Ou, no caso, se o Bitcoin começar a cair para casa dos 60 mil dólares e elas continuarem vendendo nesse pânico, vai ser mais um indício que eu vou querer estar comprando, porque basicamente elas estão comprando e vendendo no lugar errado. Então, o que eu não vou gostar é de ver o ativo voltando a cair e elas voltando a comprar, ou de repente o ativo subindo muito forte e elas comprando, efetuando bastante compra, porque basicamente elas também compram no lugar errado e pelo menos há um mês elas estão abrindo mão de suas posições, elas estão vendendo, isso então é muito importante. Basicamente, essas vendas aqui, ó, representa toda essa compra. Elas comprou aqui nesse topo, e conforme o ativo foi caindo, elas permaneceram comprando, e agora que o ativo está muito próximo de um fundo, aparentemente elas estão vendendo, porque elas estão vendendo no 0 a 0, elas estão aceitando fazer uma realização de prejuízo, elas estão aceitando abrir mão das suas posições ali, muito próximo ali de um 0 a 0, ou quem sabe de uma realização de prejuízo após a queda significativa. Então eu gosto, enquanto esse gráfico estiver assim, ó, elas abrindo mão das suas posições, vendendo, como está ali há pelo menos 40 dias, é mais um insight de acreditar que quedas podem ser oportunidades para o Bitcoin. Agora, só um fato que eu quero estar observando aqui para finalizar o vídeo, eu achei muito importante. Enquanto esse gráfico aqui, esse indicador, ele mostra regiões específicas de clímax de liquidação, esse aqui me mostra um agregado maior. Então, quando eu analiso a Binance, eu pego toda a região de liquidez, né? Por exemplo, até a casa dos, vamos pôr até a casa de 63 mil dólares, que seria o alvo daquela queda que eu disse, até a casa de 70, vamos pôr até os 62 mil dólares, eu teria praticamente 4 bilhões de liquidação em alavancagem, pessoas alavancadas em 25, 50 e 100 vezes, né? Então, isso daqui é um valor significativo. Quando eu analiso acima, até os 83 mil dólares, 84 mil dólares, eu teria apenas 3, menos de 3 bilhões. Fato é, eu estou mais próximo dessa região que da região abaixo. Então, é comum que tenha mais liquidez aqui também. Mas nota que existe sim bastante dinheiro aqui abaixo para para ser caçado, para fazer um movimento de long squeeze. Então, eu estou de olho nisso e eu vejo que existe essa probabilidade sim, essa possibilidade. Então, por isso que eu ainda tenho 30% de caixa para caso se o Bitcoin me retestar os 60 mil dólares, quem sabe fazendo um movimento de perda dessas regiões, ser uma região que eu vou estar aportando novamente. Quando eu analiso aqui as três maiores corretoras aqui, né, a Binance, o OKX e a Bybit, nos últimos 6 meses também, eu gosto de analisar em tempos gráficos maiores. Olha o quanto de liquidez, né, quanto de liquidação que eu teria aqui até os 62 mil dólares, teria mais de 10 bilhões de liquidação nessas corretoras, em, obviamente, acumulados, né, até essa região aqui. E quando eu vejo até a casa dos 85 mil dólares, nós teríamos ali quase 7 bilhões, também é um valor significativo, mas esses 10 bilhões, as regiões abaixo, nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, por isso que eu acho importante ter um caixa nesse momento, eu estou com 30% de caixa, para se preparar para possíveis quedas como essa. Mas se isso de fato não acontecer? Bom, se isso de fato não acontecer, eu ainda tenho 70% das minhas exposições no ativo e eu vou voltar a cogitar rebalancear meu caixa nessas regiões acima que eu disse que é de extrema resistência para o Bitcoin, próximo ali dos 85, 90 mil dólares, que são essas regiões ali que vai ser a hora da verdade ali. Ou o Bitcoin vai romper e voltaremos para um bull market, ou quem sabe o Bitcoin vai fazer, vai trazer mais quedas ali para até mesmo para liquidar os apostadores de alta que ficaram muito otimistas com todo esse movimento. Então, não se trata de você saber para onde o ativo vai, você tem que ter a sua tática de investimento clara, traçada, como eu disse. Então, a minha tática é essa, eu tenho reservado esses valores, e se de fato o Bitcoin não voltar para essas regiões, eu estou tranquilo, porque eu estou bem exposto e eu vou poder estar lucrando. Se o Bitcoin não chegar a subir e voltar a cair para essas regiões, eu ainda tenho esses 30% de caixa para estar aportando novamente aí no ativo. Então, se você conseguir identificar o pânico e a euforia no mercado, esses dois sentimentos que eu sempre digo, e conseguir utilizar isso a seu favor, você vai conseguir se diferenciar da grande maioria dos investidores que investem, mas perdem dinheiro. Então, essa é a pergunta que eu sempre faço em todos os vídeos. Você está investindo nesse momento sobre pânico ou euforia? Medo ou ganância? Se você identificar esses dois sentimentos, você vai se diferenciar da grande maioria dos investidores que acaba perdendo dinheiro. Então, esse é o objetivo do canal, que vocês identifiquem esse pânico e a euforia e utilize isso ao seu favor. E não dê ouvido às narrativas momentâneas. É normal, a narrativa no momento agora é a guerra. Petróleo, vai acabar isso em breve, eu acredito que nos próximos dias, próximas semanas, e aí a narrativa vai ser a inflação dos Estados Unidos, por conta de todo esse cenário inflacionário por causa do petróleo.
pouco tempo atrás estava se falando muito sobre a criptografia quântica, né? A computação quântica, que poderia quebrar o Bitcoin. Enfim, foca no longo prazo, cautela na alavancagem e não dê ouvido às narrativas momentâneas. Seja anti-ruído momentâneo, que a probabilidade de você ter bons resultados aumenta significativamente. Todas as pessoas que compraram ali no Covid, que não deram ouvido aos ruídos momentâneos, nas tarifas do Donald Trump, todas essas pessoas que focaram no longo prazo hoje estão no lucro. Por mais que tenha tido queda significativa, hoje ainda estão no lucro. Então foca no longo prazo, cautela na alavancagem. E para mais vídeos como esse, já me siga aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, me siga nas redes sociais e é isso aí. Monetize o seu dinheiro. A gente se vê em uma próxima análise.